Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Jaque e eu tô aqui para gravar um vídeo de leituras do mês, como o próprio título já apresenta. Assim, galera, para quem assiste, não precisa nem assistir o canal. Se você clicar aqui nos vídeos, todos os vídeos praticamente são vlog de leitura, vlog de leitura, vlog de leitura. Que é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer e também de assistir, e é o tipo de vídeo que mais se encaixa na minha rotina. Eu tava pensando que, como eu disse, né, eu gosto muito de gravar os vlogs, mas eu sinto que os meus vlogs de leitura, eles são um grande fluxo de consciência. Porque eu começo um vlog lendo um livro, no próximo eu não vou falar desse livro, eu tô falando de outro. Eu nem falei pra você se eu terminei ou não. Então eu percebo que eu tenho vídeos muito fragmentados sobre livros, assim, eu tenho... Num vídeo eu falo do início de um livro e no outro tô falando do final de um outro livro, porque geralmente eu falo com vocês nos 50% iniciais, depois dos 50% finais, quando eu termino o livro efetivamente. E aí isso tava me inquietando, porque eu acho que eu não tenho nenhum pensamento coeso sobre os livros que eu leio ultimamente, né? Até ano passado eu fazia leituras do mês. Eu parei por pura preguiça, tanto que eu tô aqui fazendo essa leitura do mês de abril, mas eu não acho que eu vou resgatar os meses de janeiro, fevereiro e março, porque preguiça também. Mas eu vou tentar tentar ter uma periodicidade de falar sobre as minhas leituras recentes, porque eu sinto que eu consigo falar de uma forma mais linear sobre as coisas que eu leio, e óbvio, sem dar spoiler algum, mas realmente falar sobre o que eu senti como um todo. Porque, gente, é impressionante, tem pessoas que eu assisto no YouTube e que eu acho muito legal, que conseguem fazer, que tem uma linha de raciocínio nos vídeos. Então, por exemplo, neste vídeo eu vou ler romances. Aí eu começo o vídeo falando que eu vou ler romance A, B e C. Eu termino o vídeo lendo romance XYZ, eu não leio as coisas que eu programo. E olha que eu tô programando única e exclusivamente para aquele vídeo. Mas surgem outras coisas no meio do caminho. E eu sou uma leitora de que eu preciso abraçar os meus momentos. Então se eu tô com vontade, eu tô aqui no meio de, sei lá, tô lendo Ana Karenina, no meio do livro, mas me deu vontade de ler um livro da Ali Hazelwood, eu vou ler o livro da Ali Hazelwood. E aí eu não volto para aquele vídeo. Não que eu abandone livros nesse sentido. Mas quer um exemplo prático? Em fevereiro, eu acredito, ou início de março, eu tô gravando esse vídeo aqui dia 3 de maio deste ano, eu gravei a introdução de um vídeo cujo tema é o seguinte: lendo e-books da Biblion. O Mac Livros ainda nem tinha sido lançado, que também é legal fazer esse tipo de vlog. E eu falei, nossa, vou gravar um vlog temático, que é... A única coisa que eu tinha que fazer era ler e-books da Biblion. E naquele vídeo eu escolhi 3 livros. E daqueles 3, eu li um e não falei sobre ele. Eu li um segundo. Só que eu acabei não falando sobre ele também. E o terceiro eu abandonei, resolvi mudar por outro. Só que o outro que eu mudei, eu não li pelo Biblion, eu li pelo Kindle. E aí, estragou completamente a dinâmica do meu vídeo e ele tá lá, a introdução tá lá. Eu acho que eu vou resgatar esse vídeo em algum momento, porque a introdução tá muito boa e dá pra brincar um pouco com esse tema. Eu poderia, sei lá, lendo livros no Biblion e Mac Livros, lendo livros no Biblion, Mac Livros e Kindle Unlimited. Fica aí a dica, mas é porque realmente, gente, eu mudo as coisas, eu mudo de ideia. Eu falo assim, porque não é nem que eu mudo de ideia, porque às vezes eu leio os livros que eu me proponho a ler nos vídeos, eu só perco o time. Então, por exemplo, no caso desse vídeo do Biblion, eu li os outros livros que eu me propus, um eu abandonei mesmo, porque eu não tava afim, mas antes de ler eles, eu resolvi, sei lá, pegar um livro físico aqui em casa aleatório e li. Depois eu peguei aquele que eu tinha me proposto a ler, mas o time do vídeo tinha passado. Então eu sou assim, infelizmente, um pouco complexa nesse sentido, por isso que eu resolvi, então, gravar um vídeo fechadinho. Abril eu li bastante coisa, considero, mas eu também finalizei coisas que eu comecei no finalzinho de março. Então não foram livros lidos 100% em abril. E a outra coisa que eu vou dizer, gente, é o seguinte, aqui tem uma quantidade de livros que é um pouco alta pro meu padrão, imagino, e que talvez seja alto para outras pessoas. O meu ritmo de leitura, ele é praticamente 90% no transporte público ou no horário de almoço do trabalho. Então é nesse período que eu leio, e eu tenho longos períodos de deslocamento pro trabalho, ida e volta. Eu leio na espera do médico, eu leio na espera da minha nutricionista, eu leio na espera do dentista, eu leio na espera do meu pilates, eu leio na esteira na academia. Então eu sempre estou lendo e, não ironicamente, sempre estou lendo. E é por isso que eu tenho um volume de leitura
muito alto. E além disso, esse mês também foi marcado por mídias diferentes de leitura, então eu não li apenas no livro físico, eu li em outros formatos também, que eu vou falar ao longo do vídeo. Então, pra deixar isso claro, pra não rolar o negócio da comparação, eu não trabalho com livros, não sou... Porque muitos produtores de conteúdo falam, esse aqui é meu trabalho, por isso que eu leio tanto. Mas as pessoas conseguem ler durante o dia inteiro. Eu não tenho o dia inteiro pra ler, muito pelo contrário. E outra coisa que eu sempre falo nos vlogs, e que eu não vou mentir, é que eu não costumo ler de final de semana e feriado. Porque geralmente eu tô passeando, eu tô cuidando da minha casa, ou eu tô descansando fazendo nada. E é um fato. Hoje, por exemplo, é domingo, finalzinho de domingo já, e eu li apenas um conto de 5 páginas da Clarice Lispector. Então, assim, né? Não vamos achar que eu sou uma tartaruga leitora que fica presa em casa e só faz isso, porque não é a minha realidade, muito pelo contrário. E eu nem quero que seja, porque eu gosto muito da minha dinâmica de leitura, acho que funciona muito pra mim. E eu realmente encaixo a leitura em qualquer momentinho que eu consigo. E outra coisa, eu não sou uma pessoa que assiste filmes com frequência, pelo contrário, eu assisto pouquíssimos filmes, eu tenho uma dificuldade muito grande com a mídia filme, porque eu não consigo assistir um filme de uma vez. E série, eu não tô acompanhando nada que tá me puxando, assim, porque às vezes eu tô viciada em alguma série e eu vou num episódio atrás do outro, como quando lançou Stranger Things ano passado. Eu assisti de uma vez, em janeiro, né, eu assisti em uma semana e foi muito legal. Então, é isso. Essas são as coisas que eu preciso dizer pra vocês, pra gente poder falar efetivamente dos livros lidos do mês, ok? A Educação para Além do Capital, do Istvan Meszaros. Este livrinho aqui foi um presente de aniversário do Matheus. Ele falou, vou dar pra Jaque um livro fora do nicho dela, fora da lista de desejos dela. E o Matheus, muitas vezes, na verdade ele e eu, a gente tem o hábito de dar livro pro outro que nós mesmos temos interesse. Então, quando eu dei o Lobo da Steppe pra ele, 2 anos atrás, é porque eu mesma tinha interesse em ler o Lobo da Steppe. Então, como a nossa biblioteca ela é compartilhada, eu leio os livros dele, ele lê os meus, e não faz sentido a gente comprar 2 livros, um pra cada. Então, às vezes, a gente faz isso. E foi o caso deste livro aqui, eu li em um período longo. Esse foi meu livro, gente, de horário de almoço. E, na verdade, se eu não tô enganada, esse livro aqui eu comecei no final de março, tá? Eu não li todo em abril. E eu fui lendo no meu horário de almoço. Lendo este título, Educação para Além do Capital, eu imaginava que seria um livro meio mais voltado para pedagogia, não para pedagogos, mas no sentido em que o autor trabalharia a educação na parte da base, mas não é bem isso que ele faz aqui. Ele fala um pouco da base, mas ele fala também do ensino superior, e ao mesmo tempo eu achei um livro um pouco despropositado com o título, porque se o título você pensa na educação num ambiente, no capitalismo, né? Na verdade, na educação como motivo para sair dessa situação, deste sistema econômico, faltou um negócio aqui, faltou um tempero, não sei, ele repetia algumas ideias, talvez também seja mais um caso de um autor cujas ideias eu já tive contato na faculdade, pra mim não é muita novidade. Esse texto também ele é de 2008, então já tem um tempo. E eu não tô dizendo que ele está datado, só estou dizendo que já tiveram coisas mais atualizadas ao longo do tempo, né, ao longo do caminho. São quase 20 anos que esse texto foi publicado. Se eu não tô enganada, é de 2008 mesmo, porque eu acho que talvez ele seja um pouco antigo e a edição inicial da Boitempo é de 2008. Mas ainda assim foi uma leitura legal, não tem muito o que falar. Ele é um autor, né, anticapitalista e é sempre bom, na verdade, manter esse tipo de leitura perto de mim, porque às vezes eu sinto que, eu sempre falo pro Matheus, às vezes eu sinto que eu sou fagostada pelo capitalismo e ignoro que ele existe, mas ele tá ali, ele tá rondando a minha vida, ele tá rondando a vida de todos nós. Então é sempre bom refrescar um pouco a mente em relação as mazelas que o capitalismo causa e como sair disso, que eu acho que é a parte mais difícil e não impossível, né? Porque ao longo da história nós já vimos diversas revoluções. Tá aqui, tá lido, o Matheus me obrigou, eu li, e é isso. A próxima leitura, amigos, Catabases da Kuang. Esse aqui sim já foi um livro que eu li inteiramente em abril. Eu comecei no dia da mentira, no dia 1º de abril. E acabei de notar que tem um marcador aqui.
O que dizer de Catabases? Eu gostei da leitura, mas eu acho que eu não consigo encontrar um adjetivo além disso, sabe? Eu acho que é a cara da Kwang, eu falei isso no vídeo, é a cara dela. Eu gosto do fato dela usar a questão acadêmica mesmo, porque ela é uma pessoa que tá fazendo doutorado e tudo mais. Mas eu não sei, eu não sei se é que faltou um negócio ou se eu gosto tanto de Babel, se eu gostei tanto de Babel, e Babel se tornou o meu favorito dela, que eu acho que ninguém vai superar Babel. Aqui nós temos um outro sistema de magia, que é pautado ali no giz, nos pentagramas. Os protagonistas, eu nem falei do sinopse, né? Mas os protagonistas, eles vão descer no submundo para resgatar a alma do professor orientador deles, porque eles estavam prestes a defender a tese de doutorado e sem esse professor, infelizmente, as portas para bons empregos, para boas pesquisas estarão fechadas para ambos. Então é isso, nós vamos acompanhar a Alice e o Peter tentando encontrar o professor e também, né, tentando sair do inferno, porque imagino que eles não queiram ficar lá. É um livro que tem um quê de romance, assim, que eu acho que não precisava, não ia fazer diferença para a história. Na minha opinião, seria muito mais interessante se os protagonistas virassem enemies to friends, sabe? Porque eles têm ali uma rixa acadêmica, ambos, porque ambos são orientados pelo Peter Lovell. Não, Peter Lovell é do outro livro. Enfim, pelo professor aqui. E só que eles têm linhas de pesquisa um pouco diferentes, na verdade, sim, muito diferentes. O Peter, ele é mais matemático, a Alice é mais da mágica. E então eles têm essa rixa e seria legal apenas que eles resolvessem isso, porque óbvio isso aqui vai ser resolvido, esse duelo que tem entre os dois. Eles vão se entender o lado um do outro, porque eles se viam sob uma ótica meio deturpada, até porque ambos se escondiam muito, não revelavam muito de si, que é uma característica dos dois personagens. Mas acho que não precisava ter romance, assim. E olha que o romance, gente, é bem sutil, tá? Não vai ter declarações de amor, nada demais. É um negocinho, mas eu acho que... Eu falei isso no meu vlog também, eu acho que a Kwang não tem mão pra romance, então não mexe com o que tá quieto. Mas, enfim, não foi o romance que me... Como eu posso dizer? Que me incomodou no livro, só que eu não sei o que faltou pra mim. Eu gostei da leitura, mas foi uma leitura, eu falei isso no vídeo também, foi uma leitura muito cansativa, assim, gente, muito cansativa, que eu precisava parar, respirar, ler um romance, ler uma coisa mais calma, mais tranquila, porque, nossa, era muita coisa acontecendo, e ao mesmo tempo nada acontecendo, e tem todo aquele rolê de será que eles vão conseguir encontrar o professor, será que eles vão sair do inferno? Gente, me ajuda. Então tem tudo isso aqui, mas é uma aventura muito boa, é uma fantasia de volume único e não é uma fantasia tradicional no sentido de dragão, de espada, de reis e rainhas, não. É um livro que se passa no mundo real e por acaso os protagonistas vão parar no inferno para resgatar o professor deles. Outra coisa muito interessante de colocar aqui é que a Kwang, ela faz, mais uma vez ela tá fazendo uma crítica. E dessa vez a crítica que eu enxergo aqui é em relação ao quanto a galera que entra na academia perde sua raiz humana, assim. Porque eles ficam tão focados, aqui eu tô falando do Peter e da Alice, eles ficam tão focados em suas respectivas pesquisas, em os seus interesses, que eles não sabem agir como pessoas, eles não sabem interagir em eventos sociais, enfim, é um negócio que, gente, juro, dá raiva de ver. Enfim, tá aqui, tá lido, meta cumprida, porque foi mais um dos livros que eu comprei, assim, um pouco no impulso ano passado, tá aqui lido. Aí, enquanto eu lia Catabasse, como eu disse que era um livro que estava me deixando cansada, eu aproveitei para pegar um romancinho, que é Amor em Roma, da Sarah Adams. Eu nunca tinha lido Sarah Adams. E esse livro, por acaso, estava lá na biblioteca que eu frequento, e eu falei no vlog também, mas eu tenho os outros dois da série em inglês, porque eu comprei o e-book em promoção. E eu queria ler o primeiro pra ver qual que é, né, pra seguir a série em ordem cronológica, apesar de que é um romance, então não faz diferença nenhuma. E, gente, eu achei esse romance aqui tão genérico, mela cueca, água com açúcar. Eu sei que romances românticos geralmente são água com açúcar mesmo, mas assim, eu achei esse não morno, mas eu achei esse sem tompeiro, faltou um negócio. Aqui nós temos uma protagonista que é uma mulher famosa, ela é uma cantora, assim.
Ela tem uma vibe meio Hannah Montana, porque ela tem um nome artístico, que é Ray Rose, e o nome dela, pessoa física, CPF, é Amélia. E a Amélia tá vivendo um burnout, ela tá há muito tempo em turnê, enfim, cantando, viajando o mundo inteiro. Ela tem um burnout e ela é obcecada pela Audrey Hepburn e pelos filmes da Audrey. E ela fala assim, eu vou fazer igual a Audrey no filme A Princesa e o Plebeu. E no filme, a protagonista viaja pra Itália, pra Roma. E ela não tem como ir pra Roma assim do nada, ela dentro de um carro, né? Então ela vai pra Roma, no Kentucky. Ela tem Ferrari, Audi, os carros caríssimos e famosos, e porque ela é famosa, ela tem rios de dinheiro, mas ela pega o carrinho velho dela da época do ensino médio, um carro popular genérico, e resolve dirigir até Roma, no Kentucky. E o carro dela quebra na frente da casa de um cara, e esse cara mora no meio do mato, assim, no início, na entrada da cidade. E ele não tem internet, o sinal do celular dela não funciona, ela fica parada na frente da porta dele, não sabe o que faz, enfim. E aí eles vão interagir, ela vai acabar se hospedando na casa dele, depois de, claro, muita relutância da parte dela, porque é um homem, ela é uma mulher, enfim. Então, a autora até cuida dessa parte de questão de segurança, ela não é meio espivitada, assim, e deixa a protagonista dela entrar na casa de um desconhecido. E aí ela é super acolhida pela sociedade, ele é meio gato preto e ela é grumpy. E aí cada um tem os seus traumas, ele tem uma questão familiar, ele tem mais irmãs, né, que são as protagonistas dos próximos livros, e eles têm uma dependência, assim, que, meu Deus, ele mudou pra Nova York e ninguém gostou mais dele, ele teve que voltar às pressas pra cidadezinha da família, e ela tem um problema ali com a mãe, tem uma questão ali com a gente dela, enfim, é isso. É isso, gente, a gente vê ele se apaixonando, ela sendo famosa, os dilemas, e é isso, foi acho que 2,5 estrelas, não me lembro. O próximo livro, meus amigos, que é o hype do momento para quem está acompanhando o mundinho literário, o BookTok, BookTube, Bookstagram, todas as bookredes, que é O Grande Caderno da Agatha Christie. Eu estava de olho nesse livro há um tempinho, assim, e finalmente consegui pegar ele no Biblion, no e-book. E assim, amigos, que loucura aquele livro. Tanto que eu comecei a falar dele no vlog, acho que eu nem concluí, já falei de outros livros. Esse foi o caso que eu dei no exemplo do vídeo. E assim, O Grande Caderno. Acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte. A narrativa, ela é peculiar e muito instigante, porque nós temos um livro narrado por dois meninos, por gêmeos, né? Tanto que é o título, a trilogia dos gêmeos da série. E o livro começa basicamente assim. Uma mãe está levando seus filhos gêmeos para casa de uma mulher, que eles chamam de a avó, para morar com ela por conta da guerra. A guerra tá chegando ao país delas, a mãe mora na capital, a avó mora numa cidade mais afastada, e por segurança essa mãe envia os filhos para... Envia não, né? Ela mesma leva os filhos para morar com a avó, até porque o pai dessa criança está no fronte na guerra. Então imagina o que é ser uma família atravessada pela guerra. A questão é que, assim, a mãe dos meninos não tem uma relação boa com a própria mãe, que é a avó deles. E a avó deles maltrata muito eles, assim. Os meninos, gente, acho que eles têm uns 7 anos quando chegam pra avó. E a gente vai acompanhar essa dinâmica. Eles perdem contato com a mãe, né? Mas a mãe não os abandona. A mãe continua mandando roupas e dinheiro posteriormente para os meninos. Então eles vivem numa situação de pobreza, de sujeira, de miséria, de fome, e isso meio que é um combustível para esses dois meninos para que eles avancem, não sei muito bem explicar, mas para que eles façam coisas estranhas do tipo assim, eles ficam, sei lá, horas sem comer, dias sem comer pra treinar o estômago, eles fazem os exercícios também pra treinar o próprio corpo, então eles estão sempre em alerta e eles são crianças. E aí é um livro, como eu disse, a narrativa é muito interessante porque ela é narrada em nós, né? Não sei muito bem explicar. Em segunda pessoa, então é um livro que ele fala assim:
Nós acordamos e fomos até o quarto da nossa avó, mas a porta estava fechada. Nós batemos na porta. Nossa avó disse para nós irmos até o mercado. Nossa avó disse para nós cuidarmos dos animais. Nós fomos capinar o mato. Sabe assim? É sempre o nós. E é como se esses dois meninos fossem uma coisa só. E eu acho que essa genialidade da escrita desse livro, do modo como a autora decidiu narrar, já vou falar por quê. Porque realmente parece que ela tá trabalhando ali a conexão dos gêmeos. Porque eu não sei, eu não tenho irmão gêmeo, enfim. Mas eu sinto que quem é gêmeo tem ali um negócio com o seu irmão gêmeo. Então, a narrativa meio que transmite isso, e isso eu acho sensacional. Por que eu digo isso? Porque eu já comecei o segundo livro, eu tô na metade dele, né? Esse livro é impossível você não querer ir pro próximo, gente, juro pra vocês. E olha que eu fiquei bem... Falei, quando ficar disponível no Biblion eu leio, mas aí eu consegui pegar no Mac Livros o segundo. Mas o segundo, a narrativa, ela tá em terceira pessoa. Porque as coisas mudam, a dinâmica muda e tudo mais. Então, eu gosto muito disso. Agora, um ponto muito importante é que esse livro, como eu disse, ele é bem pesado. Ele é bem pesado, ele é muito triste, mas ele é muito objetivo. Assim, sei lá, explodiu a bomba, matou fulano. É isso que a autora vai escrever. Estou com fome, roubei um pão na padaria. É isso que a autora vai escrever. E tem uma cena que eu já vi em comentários, assim, no YouTube, que uma pessoa disse que abandonou. E é uma cena tensíssima mesmo, ela é bem desconfortável, né? Muito desconfortável. Não foi suficiente pra me tirar da vontade de ler. Eu acho que eu tô até calejada das coisas que eu leio. Olha que eu nem leio muita coisa estranha. Mas é uma cena que pode dar gatilho em alguém, é meio gore, meio nojenta, então... Enfim, fiquem atentos, porque realmente precisa ter um pouco de estômago pra seguir lendo depois dessa cena. E é um livro... Eu não consigo nem botar em palavras se ele é um livro... Ele não é um livro otimista, mas ele também não é um livro pessimista. Eu acho que ele é realista até demais, assim. E eu não tenho muito hábito de ler narrativas de guerra, né, que é o caso desse livro. Eu falo que não tenho muito hábito, mas eu leio uma coisa ou outra. Então, é um livro que eu acho que se você gosta de Helena Ferrante e Tove de Vletzen, né, com a trilogia de Copenhague, acho que ele é mais próximo da trilogia de Copenhague, porque a Helena Ferrante, ela tá trabalhando no pós-guerra, e esse livro tá trabalhando durante a guerra. A Agatha Christoph é húngara, então ela sentiu na pele algumas coisas que ela narra, talvez, acredito eu, ainda não li muito sobre a autora, mas é um livro que retrata o período, né, da Alemanha nazista, enfim, invadindo os demais países europeus e tomando conta deles. É um livro que eu recomendo, se você for adulto, se você tiver estômago, se você não tiver gatilhos com algumas coisas que são tratadas aqui, porque realmente é um livro repleto de violências e é muito triste de ler crianças terem que crescer antes da hora por conta das circunstâncias e porque não tem nenhum adulto protegendo elas. Agora, amigos, eu vou falar de mais um livro lido, esse emprestado da biblioteca, assim como Amor em Roma, que foi O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. Esse livro, ele passou por mim assim e eu não sei muito o que dizer a respeito. É um livro chileno e é muito curioso isso, o quanto o Chile me parece, com base em 2 unidades de livros lidos por mim, o quanto o Chile é próximo de poesia, né? O quanto a gente vê isso na literatura deles. Então, eu digo isso por conta do poeta chileno e agora lendo O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador. Esse livro vai contar a história do Chile, principalmente, né? Da queda ali, do fim do regime Pinochet. E ele conta sobre a perspectiva de 2 pessoas. O primeiro é o Nico, que é um estudante do ensino médio, cujo pai é preso pela ditadura Pinochet. Então, o pai dele é professor de filosofia dele, né? O pai dele dá aula pra ele, e ele tá lá num belo dia dando aula e ele é preso. Justamente, né, por ele ser professor de filosofia, aquela coisa toda. E o Nico fica, né, abismado, chocado, e, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida sem meu pai? Mas ele tenta manter ali um certo decoro, né? Uma coisa assim, porque ele também não quer ser preso nem morto pela ditadura. E a outra narrativa que nós temos, essa em terceira pessoa, é de um publicitário muito famoso,
que tá desempregado, que não consegue arrumar emprego, ele faz umas coisas meio freelancer, justamente por conta da ditadura do Pinochet. Ele é um publicitário ali de esquerda e ele foi muito famoso por uma campanha. O Pinochet, ele resolve ser muito legal e ele fala, gente, vamos fazer um plebiscito para que vocês digam se eu devo ou não continuar na presidência, né, no comando do Chile. E aí, esse publicitário, ele é convidado pela oposição para criar a campanha do não. E o livro, ele é todo dirigido nisso. De um lado, a gente acompanha o publicitário, o Adrian, eu não lembro o sobrenome dele, mas o Adrian cuidando ali da campanha, pensando se ele vai aceitar ou não, porque ele sabe que os militares estão de olho nele. E por outro, a gente tem o Nico pensando se ele vai conseguir ver o pai de novo um dia ou não, se o pai morreu, se o pai tá vivo onde o pai dele tá. O que une esses dois personagens é a Patrícia. A Patrícia é filha do Adrian e namorada do Nico, eles estudam na mesma escola e tudo mais. Então, é isso que a gente acompanha no livro, basicamente. Eu acho que pra quem tem um pouco mais de contexto da história chilena, que não é muito o meu caso, o livro deve crescer mais, não sei. Mas o pouquinho que eu conheço deu pra seguir, assim. É um livro muito curto, de menos de 200 páginas, então ele é muito rápido na escrita, ele vai que vai, mas não me marcou o suficiente pra eu falar muitas coisas a respeito. Porém, eu acho muito legal ler bastidores de fim de eras, né? E é muito curioso porque o Pinochet, ele perde o plebiscito, ó, spoiler do livro. A campanha do não dá certo. E o Pinochet perde o plebiscito e ainda assim ele continua como general do exército, se eu não tô enganada. E é muito curioso a gente ver a arte imitando a vida, e a vida continua aí, sendo bem complexa, não é mesmo? Nos tempos em que vivemos hoje. E foi um livro divertido, apesar do contexto meio tenso, assim, que é a ditadura Pinochet, que foi tenebrosa, que foi terrível, que, enfim, mexeu completamente com a economia chilena, assim como as demais ditaduras latino-americanas, mas a do Chile, ela é muito mais pungente, na minha opinião, justamente porque o Chile foi o teste do neoliberalismo no mundo, né? Então, graças ao general Pinochet, enfim, então foi um livro bacana, legal, mas não me marcou o suficiente. O próximo livro, esse eu não tô com ele aqui porque eu li no Kindle Unlimited, que eu também li, comecei em março, que foi Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, enfim. Eu não sei muito bem como falar o nome dessa pessoa, né, desse autor, porque ele é alemão, então assim, não me esperem muita coisa de mim, pois não falo alemão. E esse livro, ele é muito famoso, ele é citado em muitas coisas, eu já ouvi muito falarem bem deste livro, e eu falei, vou ler. Eu acho, galera, que eu não li num bom momento, e eu acho que este livro eu deveria ter lido no físico, tá? Porque tem alguns livros que são tão contemplativos, tão, assim, me fazem tanto pensar, que eu gosto de escrever, de conversar com o livro, e como eu li no Kindle, foi meio chato, assim, mas, né, acontece. A edição que eu li é a edição da Editora Planeta. Então, a Editora Planeta não só colocou as cartas a um jovem poeta, que é do Rilke, mas também colocou as cartas do jovem poeta para o Rilke, que era o Franz Capus, né, ele era lá do exército austríaco na Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente é um livro de cartas reunidas, mas são cartas belíssimas, assim, porque eles estão ali conversando justamente sobre a poesia do Franz Capus, e aí ele fala sobre as dores dele, sobre a dificuldade de se publicar, sobre, enfim, insegurança em relação a escrever, e o Rilke vai, né, rebatendo, conversando com ele tem, assim, trechos belíssimos, belíssimos que, enfim, por isso que eu queria ter lido no livro físico. No futuro a gente pode fazer isso, né, gente? Nada é impossível. Mas foi um livro, assim, muito agradável de ler. As cartas do Rilke são muito melhores do que a do Franz Capus. Infelizmente, vou ter que falar a verdade. Mas foi legal, assim, ler numa edição completinha, que eu consiga entender o contexto. Porque eu acredito que tem algumas edições anteriores a essa da Editora Planeta, em que não tem as cartas de resposta do Franz Capus, são só os envios do próprio Rilke. Então, acho que nesse sentido é legal, a edição é muito boa neste sentido, e também as notas de tradução, as próprias informações que o tradutor foi dando ao longo da leitura. Eu acho legal
quando um livro vem de um idioma que não é o inglês, né? Vem ali do alemão, do russo, sei lá, de um idioma dos países nórdicos, que o tradutor dá pra ver no processo, não na tradução em si, porque eu não falo esses idiomas, mas eu consigo ver com as notas o esmero que o tradutor teve no processo de tradução mesmo. Então eles explicam alguns termos, explicam um contexto ali de onde cada um tava, porque eles estavam se movimentando, né? Eles mudavam, era muito engraçado, porque o fulano, o Hilka, mandava uma carta pro Franz Capuz, e o Franz Capuz respondia e falava, olha, esse é o próximo endereço que eu estarei daqui tantos meses, então se você me responder, me responde para este endereço. Então tem um pouco disso, e foi uma edição foi uma edição muito bem feita nesse sentido, muito cuidadosa com a escrita dos dois personagens, não, dos dois autores. A próxima leitura é um livro que, assim, não estava no meu radar, eu não pretendia ler, é mais um presente que o Matheus me deu de aniversário e que me deixou completamente, assim, me virou do avesso, me deixou maluca, e que eu falei no vlog que eu não sei se eu dou 1 ou 5 estrelas para a experiência de leitura, que foi Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. O Matheus me deu este livro de presente, eu vou até ler. Ele fala assim, espero que este livro te desafie. E ele me entregou falando que ele queria coisas fora do meu radar mesmo, por isso que ele escolheu Perto do Coração Selvagem. Eu até tinha sonhado e contei pra ele, não tinha sonhado, eu tinha contado pra ele que eu tava com muita vontade de ler um livro da Clarice. 2 semanas antes ele me dá esse, que eu não sei agora, gente, sinceramente, se era Paixão Segundo GH ou se era Água Viva. Água Viva eu comprei anteontem, pra vocês terem ideia. E aí, eu li esse livro. Esse livro não foi um livro fácil, tá? Ele tem muito fluxo de consciência, que não é a minha praia, mas não me impede de ler o livro. E a Joana é uma personagem muito do jeitinho dela. Pra vocês terem uma noção, o meu livro tá super marcado. Mas ainda assim, foi uma experiência complicadíssima de ler. Porque assim, eu li o livro, eu vi muitos vídeos no YouTube, eu vi textos a respeito. E muitas pessoas têm o hábito de dizer que a Clarice fala ou coloca em texto o que elas sentem, mas nunca colocaram isso efetivamente pra fora, né? Eu vi um comentário que eu achei belíssimo, que é assim, nossa, eu pensei em alguma coisa e a Clarice já escreveu a respeito, sem dúvida. E é isso, assim, a Joana é uma personagem muito na dela, muito peculiar, que vive muito no mundo interior, e as pessoas de fora não entendem isso, até mesmo o próprio leitor, eu me coloco como não entendedora das coisas que a Joana passa, porque são coisas que eu não passo, mas muitas coisas que a Joana pensa aqui, eu já pensei em algum momento, ou me fizeram pensar a respeito, e me deixaram muito reflexivas. Então, assim, é um livro bem... A fama da Clarice, eu acho que esse livro é bem a fama dela, de como ela é como escritora. Mas ela não é uma escritora impossível. Eu acho que tem momentos de ler alguns livros, e o caso desse também é muito específico. Eu acho que é um livro que eu posso não ter vontade ainda, mas eu devo revisitar daqui uns anos, repensar mesmo a posição da Joana. Não falei muito sobre o enredo, mas aqui a gente tem uma personagem que começa criancinha, com o pai dela, e por um motivo ela vai morar com a tia é muito cruel e distrata ela, fala mal dela, e aí a gente vê que ela é uma mulher que desde criança tem ali certas dificuldades em se relacionar, não com o mundo, mas com ela mesma. Por fim, mas não menos importante, o livro que eu ouvi em audiobook, Jogos Vorazes, de Suzanne Collins. Eu resolvi, gente, que queria reler Jogos Vorazes, e eu até busquei na casa dos meus pais a minha edição. É impressionante a qualidade deste livro, porque esse livro aqui, eu tenho o box, né? Estes livros de Jogos Vorazes, eles devem ter mais de 10 anos da minha vida, sem dúvida. E olha como eles estão perfeitos. E quando eu lia, na época que eu li isso aqui, eu não anotava. Então os meus livros não têm anotação. O que é uma pena, tá? O que é uma grande pena. A única coisa que tem é um post-it falando aqui dos tordos, mas eu não escrevia em livro na época.
Eu li isso aqui, eu não sei em que ano que eu li, o Scooby não me diz. E eu perdi o meu caderno, acho que eu joguei fora o caderninho que eu anotava as minhas leituras desde 2014, gente. Tô muito brava comigo, porque eu realmente acho que eu joguei fora quando eu me mudei pra cá. Não encontrei o caderno, não sei que ano que eu li, e tô agoniadíssima por não saber que ano que eu li Jogos Vorazes. Mas eu li há muitos anos atrás, e eu descobri, eu lembrei, na verdade, que eu reli na pandemia. Eu tinha comprado em inglês e reli, então minha edição em inglês lá de casa tá toda marcadinha, tem umas anotações minhas, muito legal. Eu dei uma revisitada hoje, mas não olhei muito. E eu tava com muita vontade de reler Jogos Vorazes justamente porque eu quero assistir, eu quero ler e assistir, né, as continuações assim, né, o livro do Snow e o livro do Haymitch. O livro do Haymitch me interessa muito mais. E eu falei, tudo bem, eu posso só ler eles, mas eu posso reler a trilogia. E aí, gente, eu estava no Biblion pesquisando o e-book pra entrar na fila, né? Porque eu não ia ter o meu aqui comigo, meu livro físico. E surpreendida fui que tinha simplesmente o audiolivro de todos os livros de Jogos Vorazes, os 3. E eu acho que o do Presidente Snow também tá lá, a cantiga. E eu peguei emprestado e comecei a ouvir. Então, assim, foi um livro que eu ouvi limpando a casa. Eu ouvi na academia, indo pra academia, fazendo esteira, fazendo os meus exercícios, foi maravilhoso. Eu ouvi em momentos que eu tava em pé no ônibus. Então eu fui encaixando o livro aqui no meu dia a dia, gente, e eu ouvi rapidinho, assim, na última semana de abril. E, caraca, como... Eu não vou nem falar do enredo, eu só preciso fazer um comentário. Como pode a Katniss, uma adolescente de 17 anos, ser extremamente inteligente? E, assim, é disso que eu tô falando. Porque, assim, às vezes eu fico lembrando de uns livros que eu li na adolescência, ou até uns livros que eu leio recentemente. Às vezes eu tô com vontade de ler um livro mais romance, uma coisa menos de não pensar muito, sabe? Pra limpar o paladar de leitura. Aí eu fico pensando assim, o personagem principal, sei lá, tem 20 anos, aí ele faz uma escolha ridícula. Eu fico pensando, nossa, como pode um adulto, porque quem escreveu esse personagem aqui, que tá fazendo essa coisa ridícula, tem, sei lá, 35 anos já, um adulto vivido, achar de bom tom escrever essa coisa péssima pra esse personagem de que já é adulto. Eu tenho esses pensamentos, eu juro pra vocês. Quando o livro é ruim, eu falo assim, como pode um adulto ter pensado nisso e achado bom? E aqui, nós temos uma adulta que escreve, porque Suzanne Collins já era maior de idade, na época que ela escreveu Os Jogos Vorazes, escrevendo uma adolescente, e uma adolescente que tem sim as inseguranças de adolescente, como qualquer um, mas ela tem problemas muito mais reais e muito mais urgentes do que esses de adolescente. Então ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, ela saca as coisas muito fácil, ela consegue se comunicar com o Haymitch, que tá fora da arena, sem falar uma palavra pra ele e ele pra ela. Então, assim, isso aqui é não subestimar a inteligência de um adolescente. Porque eu sei que eles fazem bobagem. Mas aqui ela tá no contexto de estou indo pra uma competição em que eu posso morrer. A minha chance de morrer é muito grande. Então, o que eu preciso pensar? Preciso pensar na minha mãe, preciso pensar na minha irmã, preciso pensar na alimentação delas, preciso tentar voltar viva. Qual que é a minha estratégia aqui? Entende? Então, assim, gente, livro bonito, livro bem escrito, livro primoroso. Eu acho que continua tão bom quanto era antigamente. E olha que nem era meu favorito na época, mas talvez se torne agora, das distopias de 2010 em diante, enfim. Tô gostando muito da experiência de ouvir no audiolivro também, isso é muito legal. O audiolivro é original da Roku, tá? Não é nada pirateado, não é do Spotify, não é do YouTube. Estou ouvindo na plataforma do Biblion. E fica a dica pra vocês, se quiserem também ouvir um audiolivro, tenta procurar lá, porque tem alguns bem interessantes. Jogos Vorazes tá realmente imperdível pra quem tem vontade de reler, mas tem preguiça, porque é um pouco o meu caso, né? Eu queria reler, mas tava um pouco assim, eu vou olhar uma coisinha aqui, outra ali. Só que com o audiolivro, gente, eu posso reler enquanto eu tô, sei lá, pintando a minha unha. Bom, eu falei muito nesse vídeo, eu acho que é por isso que eu não faço vídeo de leituras do mês. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem com alguém que gosta de ler também, porque não, eu nunca peço pra compartilhar. Deixa um gostei, se inscreve no canal, comenta aqui se você já leu algum desses livros e a gente se vê no próximo vídeo deste canal. Até mais!